Conexão Uruguaiana. Oferecimento. Arenarte Aviação Agrícola. ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. Boa noite. Está no ar pela TV Com o Conexão Uruguaiana, um programa local que busca debater os principais temas e assuntos de grande repercussão para a região, sempre com a presença de formadores de opinião. São nossos patrocinadores Arenarte Aviação Agrícola e ABTI, a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. O Conexão Uruguaiana debate nesta noite um assunto de extrema importância para a comunidade. Uma instituição centenária que está no centro das discussões em nossa sociedade, o Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Conosco, os nossos convidados, o advogado Eduardo Velo, representando a Provedoria do Hospital da Santa Casa de Caridade, o promotor de Justiça, Dr. Diego Barros, o advogado Paulo Henrique Inda, ex-presidente da Comissão Gestora da Santa Casa, e o administrador Giovanni Cravo, atual interventor do hospital. Também contaremos nos blocos seguintes com a participação do representante do Sindisaúde, Renato Correia. A Santa Casa, principal hospital da região fronteira oeste do Rio Grande do Sul, passa por dificuldades. Após uma década sob gerenciamento da Prefeitura de Uruguaiana, a Casa de Saúde hoje é administrada por um interventor determinado pela Justiça. Administrador Giovanni Cravo, há quase 2 anos o senhor está à frente das decisões da Santa Casa. Para iniciarmos esse debate da noite, uma pergunta. A situação do hospital é delicada? Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, Revés. A situação do hospital é delicada. A situação da saúde no Brasil ela é delicada, né? Ao longo desses últimos 2 anos, o trabalho foi de revitalização das finanças da instituição por meio de renovações de contratos, tanto com o governo do estado, com o governo municipal e com os demais convênios que são atendidos na instituição. A grande diferença é que essa instituição ela atende 96% SUS. E destes 96%, 60% do valor arrecadado pela instituição é inerente a esses 96%. Então, fica muito pouco para os 4% restantes de todos os demais atendimentos com os convênios e particulares para que a gente supra os 40% de déficit operacional na instituição. Então, a missão ela é árdua no sentido de nós podermos fazer o enquadramento financeiro de que o percentual de atendimentos que nós fazemos na instituição seja adequado ao faturamento. Portanto, se faz necessário aumentar o volume de remuneração dos convênios SUS, visto que este é o maior percentual de atendimento, assim como ainda há adequações nos demais convênios para que a gente tenha uma situação financeira voltada para o operacional de forma positiva, né? Que este é o grande desafio da instituição. Paulo Henrique Inda, como ex-presidente da Comissão de Gerenciamento do Hospital, o que levou a Prefeitura Municipal de Uruguaiana a entregar o complexo hospitalar? Boa noite. Boa noite, Rebés. Boa noite aos demais companheiros de bancada. Boa noite aos nossos espectadores. Realmente, Rebés, o município entende que após cumpridas determinadas fases, né, que o município interveio nesta década, que está à frente do gerenciamento do hospital, o município entendeu que esse era o momento adequado para fazer a entrega do nosocômio à instituição que tem por princípio básico e estatutário a administração hospitalar e o oferecimento de serviços hospitalares à comunidade, que é a Irmandade. Então, cumprida uma primeira fase, que foi uma fase de aproximação entre provedoria, Irmandade e município, onde houve a elaboração do contrato de gestão. Uma segunda fase, onde o município já, com o contrato de gestão, fez uma recuperação na infraestrutura do hospital, com investimentos que chegam à monta de 48 milhões de reais. Uma terceira fase, que é a readequação da estrutura do faturamento, o doutor Giovanni muito bem colocou.
E uma quarta fase, que foi uma missão da comissão gestora nesse último mandato ao qual eu presidi, juntamente com o Dr. Giovanni, e todos os demais partícipes do processo que foi deflagrado em 2011, que era a recontratualização dos serviços do SUS. Essa recontratualização, ela possibilita ao hospital uma possibilidade de alcançar um faturamento mensal na ordem de 2.500.000, que poderia, assim, custear todo o operacional da instituição. Doutor Eduardo Velo, o senhor representa a provedoria do hospital nesse encontro. Por que depois de tudo que aconteceu, doutor Velo, a entrega do complexo hospitalar não foi aceita? Boa noite. Boa noite, Rebeza, a todos os componentes da mesa, o Giovanni Cravo, o doutor Paulo Inda, o doutor Diego Barros, o Renato Corrêa, que também está aqui no estúdio e vai participar do programa, os senhores telespectadores. Na verdade, eu venho aqui com muita honra, porque eu estou representando uma instituição, como o Rebeza já disse, centenária, uma instituição que foi criada em 1897. E veja que o município de Uruguaiana foi em 1843. Então, realmente, a Santa Casa tem uma história espelhada na cidade de Uruguaiana, na própria cidade de Uruguaiana. E o objetivo da instituição sempre foi um único: prestar o serviço de saúde nesta cidade. Quando em Uruguaiana ainda, e no Brasil inteiro, não havia SUS, lá estava a Santa Casa para atender a população uruguaianense. Então, em primeiro lugar, e já objetivamente respondendo à pergunta, a Santa Casa, a instituição, quer sim retomar as atividades. Nós queremos receber o hospital novamente. Nós queremos retirar o hospital de um ambiente de conflito, de um ambiente que não é apropriado, um ambiente extremamente político, politizado nos últimos dias. Eu não gostaria de estar aqui discutindo a Santa Casa. A Santa Casa teria que ser tratada e resolvida lá dentro do hospital, no atendimento à população de Uruguaiana. E, infelizmente, este assunto tem reinado na nossa cidade como se fosse o mais importante de todos. Mas não deveria ser, porque Uruguaiana precisa de um hospital, mas de um hospital que não tenha como prioridade o jogo político. Então, essa é a conotação principal que nós queremos dar. Eu falo nós em nome da mesa da Santa Casa. Nós, quando recebemos a notificação do município, e é importante que se faça essa retrospectiva, nós recebemos no dia 26 de junho uma notificação do senhor prefeito municipal informando a mesa que estaria devolvendo na segunda-feira o hospital. De surpresa, de inopino, qual a atitude que poderia ter a provedoria da Santa Casa? Bom, nós, para recebermos o hospital novamente, nós necessariamente, é evidente, que devemos analisar qual é a situação dos bens e serviços requisitados. E foram requisitados lá em 2001 pelo prefeito Caio Repiso Riela. Foi a primeira intervenção. E vejam, senhores, que Uruguaiana, na oportunidade, a Santa Casa, na oportunidade, tinha uma dívida de 6 milhões de reais e um déficit mensal de 12, 13 mil reais. E a intervenção, na época, se deu porque nós não conseguimos pagar 27% da folha de um mês por atraso do repasse do dinheiro do SUS. E aí, com a politização, houve aquele movimento do sindicato e acabou resultando, por fim, numa intervenção. Né? Não vou entrar aqui nos aspectos políticos, mas é importante que se faça essa retrospectiva. Então, nós tínhamos uma dívida? Tínhamos. Hoje, a Santa Casa pretende ser devolvida à Santa Casa com uma dívida de 35, 36 milhões de reais, com um déficit de 300 mil reais. E o serviço absolutamente desordenado, isto é, nós não sabemos o que é público e o que é privado. Então, de que forma responsável a instituição
iria receber a Santa Casa, se não através da sua judicialização, da identificação das responsabilidades? É isso que nós queremos. E neste ponto aqui, os cumprimentos ao Ministério Público, que foi operante e imediatamente requereu a sua intervenção. Doutor Diego, por que o senhor, enquanto promotor de justiça, tomou a decisão de requerer a intervenção do nosso hospital? Boa noite, doutor Diego. Boa noite a todos os presentes, já nominados, inclusive. Boa noite aos telespectadores. Olha, não foi uma decisão fácil, né? Foi uma semana bastante tumultuada, que houve encontros tanto com o Dr. Giovanni, Dr. Paulo e demais componentes do Executivo Municipal, Dr. Eduardo Velo também, componentes do Hospital Santa Casa, da Provedoria, da mesa diretora. E nós não podíamos fazer nenhum tipo de juízo de valor do ato discricionário do poder da administração pública e nem do juízo de valor em relação à Santa Casa do ponto de vista de não aceitar a devolução dos bens, porque não cabia ao Ministério Público isso. É uma entidade privada e ali há o poder discricionário do município. Mas nós também não poderíamos deixar desamparada a população uruguaianense, né, sem um serviço. E nisso o Dr. Giovanni nos informou bastante, que momentaneamente estava, vamos dizer assim, acéfalo, né, sem uma orientação, um guia, né, naquele momento. E o Ministério Público ajuizou a demanda exatamente para isso, para que se desse uma administração, ainda que provisória, para algo que momentaneamente não estava tendo uma administração como deveria. E essa medida foi acatada pelo Poder Judiciário e o Ministério Público tomou a providência de indicar o Dr. Giovanni, que conhece a realidade local, conhece o hospital, é benquisto em inúmeros grupos, a ciência sobre a sua capacidade, mas também pôde colocar tanto para o município de Uruguaiana quanto o estado do Rio Grande do Sul, que são fornecedores de boa parte dos valores que ingressam no hospital, a oportunidade de se manifestar sobre o administrador judicial. E pediu, claro, né, que a Santa Casa reassumisse, né, as suas atividades, que eu não tenho dúvida que uma hora reassumirá, mas que o Ministério Público também não poderia deixar de requerer esse pedido, né? Bem, o tema é de extremo interesse para a nossa comunidade. Por isso, não perca o segundo bloco do nosso Conexão Uruguaiana de hoje. É em seguida, logo após o nosso intervalo comercial.